Talvez o tema mais assustador que tenha para qualquer concurseiro seja a redação. Porque redação, ele tem um processo, tem um aspecto subjetivo. Né? Então, assim, diferente da prova objetiva, que você tem lá as assertivas, A, B, C, D, ou certo ou errado, você escolhe uma e acabou. Está lá no padrão de resposta que depois é disponibilizado. A questão é que quando você faz uma redação, existe um padrão de resposta que você não sabe como é que está lá no espelho do examinador, da pessoa que vai corrigir a sua prova. E existem alguns tipos de redação, certo? Por exemplo, você tem aquela redação clássica, dissertativa argumentativa, você tem a redação de estudo de caso, que está cada vez mais comum, e você tem também uma que é para cargos bem mais difíceis, né? Tipo consultor, juiz, que são peças jurídicas, tá? Eu vou me ater nesse vídeo em relação aos dois casos mais frequentes na maioria dos concursos. Se você é novo por aqui, eu já convido você a se inscrever nesse canal, certo? Dá o like, caso você já me conheça. Aqui a gente fala sobre concurso público, eu passei em 6 concursos federais, o último foi no Senado Federal. E eu enfrentei uma redação bem difícil, aquela redação que eu não queria enfrentar, mas foi essa redação que me fez lograr êxito no cargo que um dia eu desejei. Tá? E já coloca aqui nos comentários, hashtag bora passar. Vamos falar sobre os tipos de redação, tá? Você tem lá a dissertativa argumentativa. Qual é o objetivo da dissertativa argumentativa? O examinador ele vai verificar a sua capacidade de expressar ideias, expressar uma argumentação em cima de um tema geral. Normalmente esses concursos, eles colocam temas como, por exemplo, a sustentabilidade, tecnologia da informação, assim, no âmbito, né, de como é que a gente interage com as ferramentas tecnológicas nos dias atuais, acessibilidade, sustentabilidade, enfim, são temas gerais, certo? Para que você possa expressar uma opinião sobre isso, porque em cima desses questionamentos em relação a esses temas, você vai ter que construir um texto considerando aqueles princípios básicos de uma dissertativa argumentativa, que é você ter uma parte para a introdução, uma parte para o desenvolvimento e uma parte para a conclusão. Normalmente, introdução é um parágrafo, desenvolvimento 2 parágrafos no mínimo e conclusão 1 parágrafo final. O objetivo da introdução é dar uma ideia geral sobre o que você vai falar. O desenvolvimento é você sustentar determinadas ideias e você, no final, você vai ter uma conclusão. Tá? Esse modelo é o modelo mais básico que tem, é o modelo que a gente encara, de certa forma, nos vestibulares. E eu confesso para você que não é o que eu prefiro. Tá? Eu prefiro o outro caso que eu acho bem mais objetivo. Mas se no seu edital, o seu concurso, que vai nortear o tipo de redação que vai cair para você, se ele disser lá que é uma dissertativa argumentativa, você vai ter que avaliar quais são os critérios que você deve atender nessa dissertativa argumentativa. Tá? Quantas linhas precisam ser escritas, no mínimo, nesse texto? É preciso saber, às vezes tem 30 linhas lá disponíveis e o mínimo é 20, e a pessoa escreveu 19, talvez tenha até escrito bem, mas está eliminada porque não viu esse critério lá no edital. Tá? Então precisa ter atenção em relação ao critério mínimo de linhas. Tá? David, vai até 30 linhas, eu preciso escrever as 30 linhas, é vantajoso, não é vantajoso? Bom, depende, né? Depende do que você escrever nessas linhas a mais. Pode ser que porque algumas pessoas pensam o seguinte, se eu escrever mais, o examinador vai poder ver mais erros que eu possa ter cometido. Tudo bem, isso pode acontecer, mas pode ser que você tenha mais informação para dentro de um recurso ganhar mais pontuação. Tá? Então vai depender do seu domínio em relação àquele tema. Tá? E uma coisa muito importante, né? Tenha muito cuidado com a sua escrita. Tá? Veja se você está escrevendo de uma forma legível. Escreva um pequeno texto e peça para alguém ler e ver se ela vai ter dificuldade na leitura desse texto. Tá? Porque o examinador é um ser humano, que nem a gente. Ele vai chegar lá, ele tem centenas de redações para corrigir, e ele vai fazer uma leitura da sua, e se a sua estiver muito complicada para ele, pode ter certeza que ele vai descartar a sua redação. E ele vai zerar a sua redação. Tá? Você tem que se colocar no lugar do examinador. Então, assim, coloque uma letra legível na sua redação, tá? E pense, se fosse uma pessoa lendo aquele meu texto, ele conseguiria entender aquilo que eu queria passar? Claro que no nervosismo, talvez você não consiga ter essa percepção, mas você treinando a sua escrita, e a gente vai falar um pouco sobre isso,
você pode escrever o seu texto, tá? E você pode reler ele com uma semana depois. Isso é uma estratégia que eu vou passar para você. Tá? Você vai fazer o seguinte, vou fazer um concurso policial, um concurso bancário, um concurso administrativo, um concurso de tribunal. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar na prova anterior qual foi o tema cobrado nesse concurso, tá? E você vai emitir uma redação em cima daquilo ali. Com uma semana depois, você vai reler esse texto para saber o que é que você poderia melhorar, né, naquela escrita que você escreveu, tá? O que você poderia melhorar? Isso vai fazer com que você, nesse processo, você vá evoluindo nesse mundo de redações e vai se sentindo seguro. Outra coisa, dê preferência a provas que tem o seu padrão de resposta lá também publicado. Porque de nada adianta você fazer uma redação, escrever aí no seu caderno, na sua impressão, e não tem ninguém para corrigir. Se você tiver um professor para corrigir, ótimo, isso aí já facilita, mas eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, tá? Então, se não for a sua realidade, você não tiver condições de pagar um professor para ler a sua redação, começa a exercitar naqueles casos em que foi publicado também o padrão de resposta. O que é o padrão de resposta? É aquilo que o examinador esperava como resultado da sua resposta. Esse é o padrão de resposta, esse é o espelho de resposta. Você pesquisa essa palavra no site do CESP, no site da FGV, no site da FCC, tem alguma palavra nessa ideia. Tá? Não é todo concurso que isso é divulgado, infelizmente, deveria ser, né? Para que a gente não ficasse tão perdido, sem saber o que é que a banca esperava da gente, né? Mas enfim, faz parte do jogo, tá? Mas do ponto de vista de treinamento, se você sente muita insegurança em relação a isso, talvez seja interessante você fazer dessa forma. Imprime a última prova, a redação, faz ela, respeita a quantidade de linhas, vê se está legível e depois olha o padrão de resposta para saber se você atenderia ou não a resposta naquela prova. Eu tenho a sensação de que quem vai corrigir essa prova, na verdade, até é uma questão lógica, né? Existe um professor que vai construir esse texto, certo? Para você poder falar sobre ele, uma dissertação argumentativa sobre um determinado tópico. Existe alguém que emite isso. Numa prova de redação, no concurso público, existe lá um texto motivador, em que você vai ler e vai se inspirar e vai escrever algo relacionado àquele tema. Então, alguém vai fazer isso. Então, dentro da expectativa de resposta, existem outros examinadores que eles vão fazer meio que um cara crachá. Então, assim, tem o seu texto e tem as respostas esperadas, então eles vão avaliar se a sua resposta está dentro daquelas que eles esperavam. Tá? Então, é a maneira como eles avaliam. Nesse sentido, e aí é que eu falo para você, pode ser que escrever um pouco mais possa valer a pena, tá? E, é claro, né, respeitando as regras gramaticais, é outra coisa que você tem que ficar super atento. Numa prova dessa, eles consideram bastante o quanto você respeita a língua brasileira, a língua oficial, a nossa ortografia oficial. Um outro tipo de prova que às vezes eu sinto que as bancas elas se encaminham cada vez mais para esse tipo de formato, porque é um formato muito mais objetivo, que seria o seguinte, o estudo de caso. David, como é que funciona o estudo de caso? O estudo de caso, como o nome sugere, ele vai, dentro do seu texto motivador, colocar um determinado caso, e dentro desse caso, ele vai fazer alguns questionamentos em relação a esse caso. Mas os questionamentos, muitas vezes, eles são bem objetivos. Então, assim, eles não estão preocupados no estudo de caso de você construir aquela ideia de introdução, desenvolvimento, conclusão. Não. Eles querem saber se você objetivamente sabe responder determinado item. Tá? Eu vi concursos do judiciário fazendo dessa maneira. Pega lá tópicos da Constituição e pergunta exatamente algum tópico, né, para que você possa explicar. Então, vamos supor que ele pergunte para você as formas de nacionalidade. Ou então, que você explique sobre os direitos políticos. Tá? E aí você vai ter que responder de forma objetiva, né? Claro que eu estou simplificando aqui uma questão, mas só para você ter uma ideia, você vai ter que responder de forma objetiva aquele item que ele colocou. Não precisa se preocupar com a introdução, como eu falei. Eles não esperam que você faça algum enfeite, nem nada, não. Teve a pergunta, respondeu, acabou.
Ponto. Pode ser diretamente ao ponto nesse tipo de questão. E é por isso que eu prefiro dessa maneira. Tá? No Senado Federal e outros concursos que eu fiz, foi dessa maneira. E dessa maneira tende a privilegiar, a favorecer o estudante, o concurseiro, que realmente estudou aquelas matérias e ele sabe responder, ele sabe escrever um texto. Aquela análise que é feita lá na redação, em relação à sua construção de raciocínio, de conectivo, também é levada em conta. Especialmente também se você sabe as palavras técnicas daquele assunto, ou seja, as palavras-chave. Por isso que é importante, quando você for escrever esse tipo, né, de redação, que é estudo de caso, você ter bastante atenção em relação às palavras-chave daquele tema que está sendo questionado. Normalmente, pelos editais que eu já vi e já fiz, essas perguntas elas estão focadas nas matérias específicas. Tá? Às vezes, quando o concurso ele é muito bonzinho, ele fala, olha, eu vou cobrar esse tópico aqui e esse tópico aqui. Então, as minhas questões vão estar voltadas nesse tópico. Isso é um pouco difícil de acontecer. Normalmente, eles jogam para específico, olha, o estudo de caso vai ser baseado nos assuntos específicos. Pronto, então você tem aquele rol de assuntos específicos, pode cair qualquer coisa dali, e esse é o drama. Esse é o drama que todo concurseiro vai enfrentar. Você não sabe o que é que vai cair. Tá? Então, assim, como é que se prepara para algo que eu não sei o que vai cair, David? O que é que eu sugiro? O que é que eu fiz, né? Então, assim, o que é que eu fiz? Eu reuni várias provas anteriores daquela banca que eu ia fazer, que no caso era FGV, para saber qual é o formato que normalmente eles cobram. Tá? Então, eu comecei a entender mais ou menos a lógica deles para eu ter uma expectativa de questão. Evidentemente, por exemplo, eu fiz o concurso do Senado, não tem 10 concursos do Senado para você avaliar o que é que eles cobraram. Não, então assim, eu peguei concursos recentes dentro da minha área, que é a tecnologia da informação, e comparei. Bom, no TJDF ele cobrou isso, no TCU ele cobrou isso, na CGU ele cobrou isso. Então assim, comecei a ter algum tipo de expectativa em relação ao que eles poderiam cobrar. E sobre a preparação, David, como é que se prepara? Se na redação a gente pode treinar alguns textos, né, baseado em temas gerais, e enfim, aí você, né, claro que para fazer uma redação de temas gerais você tem que ter um bom repertório, né, acompanhar algum tipo de notícia ou ler textos de formas, esses textos que têm a ver com a atualidade, né. Mas quando falo de estudo técnico, quando se fala de estudo de caso, eu vejo que a maneira mais interessante de você se preparar é fazendo questão. Então, assim, eu não acho eficiente você tá escrevendo, certo? Para se preparar para um estudo de caso. Isso é o que eu penso. Como é que eu fazia, David? Já que você não escrevia os seus textos antes de ir para uma redação. Bom, o que eu fazia era o seguinte, eu olhava os temas, eu olhava cada questão que eu fazia dentro da minha área, eu ficava pensando como é que eu conseguiria explicar aquele tema para alguém. Então, essa maneira de raciocinar de como é que eu poderia explicar para alguém aquele assunto, me dá bagagem para que eu possa escrever sobre isso. Porque se eu sei explicar para alguém aquele assunto, aquela questão, então eu saberia muito bem escrever isso. Seria só uma outra maneira de externalizar. E também eu acho que é importante eu colocar aqui um detalhe, né, sobre o meu repertório, tá, em relação à escrita, em relação à leitura. Como eu gosto muito de ler, então eu tenho facilidade de escrever também. Né? Então, assim, uma coisa vai levando a outra, porque eu não quero que você pense que, não, porque o David, ele não escrevia, então eu também posso fazer assim. Você tem que testar. Tá? Você tem que responder para você. Você se sente uma pessoa segura em relação à sua escrita? Você se sente seguro em relação à língua portuguesa? Então, se você se sente seguro em relação à sua escrita em língua portuguesa, você perfeitamente pode, baseando-se nas questões, apenas por essa maneira que eu falei, né, explicando para si mesmo ou para outra pessoa, se você preferir, aquele determinado tema específico. Tá? Então, no final das contas, acaba sendo uma espécie de autoconsciência em relação àquilo que você realmente sabe. E aí você fazendo questão, você além de se preparar para a prova,
Além de você estudar, você vai ter bagagem suficiente para poder responder uma discursiva, responder um estudo de caso. Tá? Então, na minha avaliação, concluindo, a melhor maneira de se preparar para estudo de caso é você fazendo muita, mas muita questão de forma consciente, respondendo, entendendo por que aquela resposta e sabendo explicar um pouco sobre aquele assunto. Não precisa ser um professor, entendeu? Não precisa ser desse nível, mas se você sabe minimamente os princípios daquele assunto, os pilares daquele assunto, provavelmente você também vai saber fazer uma boa prova, tá? Algumas pessoas, elas consideram, né, eu vejo por aí, você considerar a redação como uma matéria à parte, então se você teria os assuntos assuntos padrões, né, de serem cobrados, português, direito constitucional, direito administrativo, e aí você teria também redação ali no tema também. Se você for uma pessoa que tem muita dificuldade com redação ou se sente uma pessoa insegura em relação a isso, eu realmente também recomendo que você trate redação como um assunto à parte, tá? Mas simplificando, as minhas dicas aqui para você. Veja as provas anteriores, veja o que é que foi cobrado, pense se você saberia responder sobre aquele assunto, tá? Teste a sua escrita, para você saber se você tem uma letra legível. Faça muita questão para você ter uma bagagem intelectual. Você pode treinar português também fazendo questão. Então faz exercício de português, interpretação de texto de português da sua banca. Eu vejo que o próprio concurso, ele já te dá elementos mínimos para você ter uma boa prova de redação ou estudo de caso. É assim que eu vejo pela minha experiência. Mas você vai ter que avaliar como é que é o seu caso. Eu espero que as dicas que eu dei aqui para você possam ter servido. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, bota a hashtag Bora Passar nos comentários também. Tá? Se esse vídeo fez sentido para você, dá like nesse vídeo, compartilha com algum concurseiro que está aí na estrada. O nosso Telegram é David Concursos e o Instagram também. É só você pesquisar. Vou deixar um QR Code aí para você acessar o Telegram. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu quero ver o seu nome lá no Diário Oficial da União. Até mais!